Existe uma necessidade humana que nenhuma evolução conseguiu eliminar. A necessidade de pertencer, de ser visto, de ser aceito, de fazer parte de algo maior do que você mesmo. E existe um tipo de pessoa que aprendeu a usar essa necessidade como arma e que sabe exatamente o que dizer para quem está sozinho, para quem perdeu um ente querido, para quem perdeu o emprego, para quem está sem esperança. E esse vídeo vai te mostrar o que acontece quando essa necessidade encontra alguém disposto a explorá-la. Das mega igrejas que vendem milagres falsos pela televisão, até o homem que reuniu 913 pessoas numa selva e as convenceu de que beber veneno seria um ato final de amor. E esse vídeo não é sobre religião. É sobre porque ninguém que entrou nesses sistemas acreditava que estava entrando numa armadilha. E o que você está prestes a ver aqui não é uma lista de casos extremos e distantes. É um mapa. Um mapa de como seres humanos comuns, inteligentes, amorosos, que queriam apenas encontrar um sentido, foram sendo conduzidos passo a passo para dentro de sistemas que os destruiriam. Os destruiriam não de uma vez, mas gradualmente. Primeiro com amor, depois com controle e por fim com horror. E esse vídeo vai entrar em um território que poucos canais exploram com essa profundidade. Então se você curte esse tipo de investigação séria aqui no YouTube, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. É um gesto simples, feito. Então vamos para onde tudo começou. E o primeiro nível desse mapa começa na televisão, em mega igrejas com telões, bandas ao vivo e pastores que voam por cabos sobre a plateia. Parece entretenimento, e até é, mas milimetricamente calculado. Porque antes de pedir o dinheiro você precisa criar emoção. E antes de criar emoção você precisa criar credibilidade. E é aí que entram os milagres. Pessoas em cadeiras de rodas que se levantam, cegos que enxergam, doenças que desaparecem num estalar de dedos. E a maioria desses supostos milagres é combinado com pacientes antes da missa começar. Porque não são milagres. São produções criadas para criar um estado emocional específico no público. Um estado onde o julgamento crítico baixa e a abertura para acreditar sobe. E é exatamente nesse momento que vem o discurso sobre as sementes. Sementes são as doações. E a lógica é simples. Quanto maior a semente que você plantar, maior a colheita que Deus vai te dar. É o evangelho sendo usado para a prosperidade. A doutrina que transforma a generosidade em investimento financeiro. E que transformou pastores em milionários. Larry Fardette e sua família estavam atravessando o pior momento de suas vidas. Crise financeira, desespero, medo. E então encontraram um pastor pela televisão. E Larry doou $600 que lhes restavam. Os seus últimos $600. Esperando o milagre que foi prometido, mas que nunca veio. E quando as coisas pioraram, Larry ligou para a igreja, mas nunca obteve respostas. E enquanto Larry e sua família sofriam, o pastor voava em seu jato privado, comprado com as doações dos fiéis. Kenneth Copeland, um dos televangelistas mais ricos dos Estados Unidos, justifica o uso do jato privado dizendo que os aviões convencionais estão cheios de demônios. Parece piada, mas não é. Ele disse isso durante uma entrevista com o rosto aparente e sem hesitar. E seus fiéis acreditaram. Acreditaram não porque são ingênuos, mas porque quando você acredita num líder completamente, qualquer coisa que ele disser, por mais absurda que pareça, encontra uma forma de fazer sentido na mente de seus seguidores. O milagre fabricado. A semente que nunca germina. O pastor no jato privado. Mas isso é só a superfície desse vídeo. Porque existe um segundo nível nesse mapa, onde o controle vai além do dinheiro. Onde a fé começa a decidir quem vive e quem morre. Bonnie Park foi diagnosticada com câncer. E então ouviu Gloria Copeland, a esposa do pastor Kenneth, dizer que a palavra de Deus curava mais do que a quimioterapia, que a fé bastava, e que o tratamento médico seria um sinal de desconfiança em Deus. E então Bonnie rejeitou o tratamento e doou todo o seu dinheiro para a igreja. E pouco tempo depois morreu. Morreu não por falta de fé, mas por conta de um câncer não tratado. E esse não é um caso isolado. É o resultado previsível de um sistema que ensina pessoas que o simples ato de duvidar é pecado, que questionar o líder é questionar a Deus, que a vulnerabilidade extrema de uma pessoa doente pode ser convertida em obediência absoluta. E aqui está uma pergunta que esse vídeo precisa fazer diretamente.
Porque alguém que está morrendo de câncer rejeita a quimioterapia e doa todo o seu dinheiro para a igreja? Porque ela é burra? Porque ela é fraca? Nenhuma das duas opções. Isso acontece porque quando você está no nível extremo de dor e medo e aparece alguém que parece ter autoridade divina e te diz que existe uma saída, seu cérebro busca essa saída. É neurologia e não burrice ou ingenuidade. A dor e o desespero alteram a capacidade de avaliação crítica. E líderes que constroem credibilidade através de décadas de presença pública, testemunhos fabricados e produção emocional cuidadosa sabem exatamente como explorar esse momento. E não é um acidente do acaso, é método. O método que usa a dor para gerar obediência. A credibilidade fabricada, que substitui o julgamento crítico. Mas ainda estamos só na superfície desse mapa, porque os próximos níveis mostram o que acontece quando esse controle vai além do dinheiro e da medicina e começa a controlar o corpo. A Igreja Luz do Mundo foi fundada em 1926 no México e atravessou 3 gerações de líderes: Eusébio Joaquim Gonzalez, seu filho Samuel e seu neto Nazon. 3 homens, mesma estrutura, mesmo padrão. Eusébio construiu uma comunidade religiosa com uma premissa simples: ele era o representante de Deus na Terra. E o representante de Deus na Terra não pode ser questionado. Em 1935 ele foi acusado de abusar de uma menina de 11 anos. Ela o denunciou, mas a palavra dela não valeu nada contra a de um líder religioso. E a investigação nunca aconteceu, porque o governo local tinha um interesse direto em manter Eusébio como aliado, porque seus seguidores votavam em quem ele indicasse. E esse era o poder político que protegia o poder religioso e que protegeu por décadas. Mas então veio seu neto Nazon, a 3ª geração, que cresceu como príncipe, casas no mundo todo, carros de luxo, privilégios financiados pelos dízimos dos fiéis, e que acreditava com toda sinceridade que tudo o que ele desejasse deveria ser cumprido, porque ele havia crescido em um sistema onde isso literalmente era realidade. Nazon tinha um grupo de mulheres que recrutavam meninas e adolescentes para ele, gravava os encontros, exigia fotografias e guardava tudo. Até que uma das vítimas, Social Marches, entrou em contato com a promotoria dos Estados Unidos e deu à polícia o que precisavam: a localização da maleta de Nazon com seu iPod e computador. E 2 semanas após a maior celebração pública de Nazon, uma homenagem num palácio de belas artes do México, ele foi preso no aeroporto de Los Angeles. 23 acusações: abuso de menores, tráfico, produção de material infantil, extorsão. E mesmo com todas as provas, membros da igreja insistiam em defendê-los. Eles diziam que aquilo era uma perseguição da fé. Parece fanatismo irracional. Parece. Mas é o resultado de décadas de condicionamento, que ensinou que duvidar do líder é duvidar de Deus. 3 gerações de abusos, protegidas por poder político e religioso. Vítimas que não foram ouvidas por décadas. E fiéis que defenderam um abusador, mesmo diante das provas. Mas ainda existe um nível mais sombrio nesse mapa. Um nível onde o controle vai além da medicina e do corpo. Começa a controlar o pensamento de uma forma que torna a saída impossível. E a Igreja Palmariana começou com 4 meninas que disseram ter visto a Virgem Maria em 1968. E terminou com muros, com missas diárias obrigatórias, com a proibição de televisão, internet e jornal. E com membros que não podiam nem olhar para as pessoas de fora. É uma regra que tornava a saída praticamente impossível. Se você vai embora, seus familiares que ficam dentro são proibidos de falar com você. E se ousarem falar, também serão expulsos. Então, sair significava perder tudo que você ama. Então, essa não é uma regra religiosa, mas é uma armadilha psicológica eficaz. E o especialista Steven Hansen descreveu um modelo que explica como sistemas assim operam. Eles operam sobre 4 tipos de controle: controle da conduta, controle da informação, controle do pensamento, controle das emoções. E a Igreja Palmariana aplicava os 4 simultaneamente. Ditava como os membros deveriam se vestir, com quem podiam se relacionar e o que podiam consumir. Cortava o acesso a qualquer informação externa. Criava uma visão de mundo absolutista, onde a saída era literalmente apresentada como uma condenação eterna.
e mantinha os membros num ciclo constante de culpa, medo e euforia coletiva, que alternavam de forma calculada para criar a dependência emocional. E aqui está algo que torna esse nível tão perturbador. As pessoas entravam na igreja palmarianas voluntariamente, com fé genuína, com esperança genuína, e foram sendo condicionadas gradualmente. Cada restrição apresentada como proteção, cada isolamento apresentado como pureza, cada controle apresentado como o amor de Deus. E quando você fica dentro de um sistema assim por muito tempo, a realidade interna do sistema acaba substituindo a realidade externa. E você não consegue mais ver a diferença, porque a única informação que chega até você vem de um sistema que te controla. E isso não é fraqueza de caráter dos fiéis. É o resultado previsível de um condicionamento suficientemente prolongado em qualquer ser humano. O controle que se apresenta como amor, o isolamento que se apresenta como proteção e a saída que custa tudo que você tem. Mas ainda existe um nível mais perturbador nesse mapa, um nível onde o controle chega no seu limite absoluto, onde um único homem convenceu 913 pessoas de que beber veneno seria um ato final de amor. Jim Jones fundou o Templo de Deus em Indiana nos anos 50, numa época em que a segregação racial era lei nos Estados Unidos. Ele criou a primeira igreja racialmente integrada do país, para pessoas que haviam sido excluídas, humilhadas, invisibilizadas pela sociedade americana. O Templo do Povo era um lugar onde finalmente eles eram vistos, eram amados, eram partes de algo. E esse não foi um ato de bondade, ou um acidente, ou mera coincidência do acaso. Foi uma estratégia. Jim escolheu exatamente o grupo que mais precisava de pertencimento. Ele entregou o pertencimento. Entregou com toda a sofisticação de alguém que havia estudado como isso funciona desde a infância. Jim cresceu numa comunidade religiosa onde viu o pastor ser tratado como uma figura paterna e aprendeu o ofício. E quando chegou o momento, ele sabia exatamente o que estava fazendo. E o que Jim Jones estava fazendo tinha uma lógica interna, que se tornava mais previsível gradualmente. Primeiro, o amor. Se me veres como teu pai, eu serei teu pai. Se me veres como teu irmão, eu serei teu irmão. Se me veres como teu Deus, eu serei teu Deus. E depois, o controle. Membros doaram casas, economias de uma vida inteira, posses. Jim dizia que a propriedade privada os tornava escravos do sistema e que a liberdade real era renunciar a tudo para o templo do povo, para Jim. E depois do isolamento, Jim dizia que o governo estava planejando enviar pessoas negras para campos de concentração e que somente ele podia protegê-los, que o mundo exterior era inimigo e gradualmente nós versus ele foi substituindo qualquer conexão com a realidade externa. Até que em 1977, mais de 1000 membros se mudaram para a Guiana, para Jonestown, a terra prometida, isolados completamente, sem escapatória. E em novembro de 1978, um congressista americano foi investigar o caso. E quando tentou deixar Jonestown com membros que queriam partir, homens de Jim atiraram no aeroporto. 5 pessoas morreram naquele dia, incluindo o congressista. Jim sabia que era o fim e decidiu que se esse era o seu fim, ele levaria todos com ele. Ele preparou o cianeto numa bebida e convocou os membros. E disse que era hora de uma autoeliminação revolucionária. Um a um, pessoas se aproximaram, tomaram a bebida e esperaram a morte. E quando os soldados chegaram de helicóptero, encontraram 913 corpos. Mulheres, bebês, adolescentes, famílias inteiras. Famílias que haviam acreditado nas palavras de um homem, que aprendera desde criança que pertencimento era a necessidade mais profunda que existia, e que havia passado a vida inteira aprendendo a explorá-la. E aqui está a pergunta que esse vídeo não pode evitar. Por que 913 pessoas beberam veneno voluntariamente? Porque eram burras? Porque eram fracas? Porque eram ingênuas? E a resposta não é tão simples assim. A resposta é perturbadora, mas precisa ser dita.
Eles beberam porque não foi de uma vez. Foi o resultado de anos de condicionamento gradual. De cada pequena renúncia que parecia razoável no momento. De cada restrição que foi apresentada como proteção. De cada momento em que a realidade interna do grupo substituiu a realidade externa. E quando você vive dentro de um sistema assim por muito tempo, a ordem de beber veneno não parece absurda. Parece a conclusão lógica de tudo que você aprendeu a acreditar. Mas isso não justifica o que Jim Jones fez, mas explica como seu sistema funcionou. E existe um padrão que conecta todos os casos apresentados nesse vídeo, do televangelista ao templo do povo. Primeiro, identificar a vulnerabilidade. Depois, oferecer pertencimento. Depois, criar credibilidade através da emoção. Introduzir o controle gradualmente. Depois, cortar o acesso à informação externa. E lentamente, tornar a saída impossível ou insuportável. E por último, usar o nível de dependência criado para extrair o que o líder quer. Dinheiro, obediência, silêncio, corpos, vidas. E esse mapa não desapareceu, apenas mudou de endereço. Hoje está online, no Instagram, no YouTube, em grupos de WhatsApp. Hoje não promete mais salvação eterna, promete sua melhor versão, cura energética, o despertar espiritual. Hoje ele usa uma língua moderna e emocional, mas o mecanismo é idêntico, o mecanismo é o mesmo. E a pergunta que esse vídeo quer deixar não é sobre o Jim Jones, não é sobre John Stone, nem tão pouco sobre qualquer outro caso que vimos aqui. A pergunta é mais desconfortável do que isso. Existe alguma coisa ao seu redor hoje que pede sua confiança absoluta, que transforma qualquer crítica sua em um ataque, que faz o mundo lá fora parecer uma ameaça, ou que faz o simples ato de duvidar parecer uma forma de traição? Porque é exatamente assim que esses sistemas começam. Eles nunca parecem uma armadilha. E existe uma coisa importante que eu não quero que você leve desse vídeo da forma errada. Porque esse vídeo não é um convite para você abandonar sua fé. Não é um convite para você deixar de acreditar em Deus. Porque, na verdade, para muitas pessoas a fé foi justamente o que ajudou elas a atravessarem os seus piores momentos. Porque na real o problema nunca foi a fé. O problema começa quando o ser humano comum passa a exigir para si uma confiança que deveria pertencer apenas às suas próprias convicções, à sua consciência. E para quem acredita, a Deus. Porque a fé não deveria exigir que você desligasse sua capacidade de pensar, e nem que você abrisse mão das perguntas. Não deveria exigir que você entregasse sua vida a outra pessoa, sem sequer poder questionar. E talvez a pergunta mais importante não seja se você acredita ou não. Talvez seja quem está se beneficiando com aquilo que você acredita. Porque a fé pode libertar, mas nas mãos erradas ela também pode ser usada para controlar. E entender essa diferença pode ser uma das coisas mais importantes que você fará na sua vida. E se esse vídeo de alguma forma te fez pensar, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho.